vamos relembrar algumas coisas importantes que a gente viu na última aula presencial. E agora vocês vão continuar o estudo de vocês no conforto da casa de vocês, né? Então, vamos lá na página 560 relembrar alguns conceitos bem rapidamente para vocês resolverem os exercícios ou terminar, porque alguns eu acredito que já podem ter feito, então vai ter mais facilidade para resolver as atividades que eu postei aí no plural e no maestro, ok? E vamos relembrar então os 3 estados da matéria, quais são eles mesmo? Sólido, como vocês estão vendo aí na tela, certo? Nós temos o estado sólido, aqui representando as moléculas de água que estão uma do lado da outra fazendo as interações aqui, ó, os hidrogênios interagindo com os oxigênios da outra molécula de água. Então, nós temos a substância gelo aqui. Lembram lá que eu falei para vocês que, na verdade, o gelo ele tem uma densidade um pouco menor que a da água, certo? Por quê? Porque há uma expansão do volume quando a água é congelada, certo? Porque as interações do tipo ponte de hidrogênio faz com que o gelo tenha essa estrutura. Só que se a gente observar mais próximo, nós observamos aqui que uma molécula está atraída pela outra, certo? Então nós temos o estado sólido. Aqui nós temos o estado líquido, certo? Por que nós temos o estado líquido? Porque nós estamos vendo aqui interação entre as moléculas, não está havendo interação. Aqui, ó, certo? As moléculas estão soltas, estão em movimento, só que o movimento delas não é tão intenso. Então, nós temos o estado líquido. Já aqui nós temos o estado gasoso. Por que é gasoso? Porque, olha, não dá para ver a movimentação dessas moléculas, só que elas estão longe umas das outras. Então, a gente tem um intenso movimento, não há atração entre as moléculas de água aqui, elas estão soltas, então por isso está no estado gasoso. Beleza? Então, algumas características aqui do estado sólido. Tem forma própria, né? Lembra de uma bandejinha congelada? Se a gente for analisar, tem forma própria. O volume vai ser fixo, dificilmente sofre compressão, então você pode tentar apertar, que você tem uma dificuldade maior e não flui espontaneamente. Já no líquido, ele vai adquirir a forma do recipiente que vai ter ele. Então, se a gente colocar água numa jarra, a água vai ter a forma daquela jarra porque está no estado líquido, as moléculas já estão mais em movimento. Agora, no estado gasoso, essas moléculas estão no movimento frenético, sem atração nenhuma, então vai ter sempre a forma do recipiente que contém elas, certo? As partículas se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente. Como quando a gente enche uma bexiga, a gente tem moléculas de CO2, né? Porque a gente expira CO2 ali naquela bexiga. Então, ali dentro vai ter um intenso movimento de moléculas de CO2 e oxigênio também, né? Bem pouco, mas tem oxigênio. Relembrando as mudanças de estados físicos e as suas absorções e liberações de calor, vamos lá? Então, nós temos sólido, líquido e gasoso. Quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido, a gente tem o processo de fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Lembrando que a vaporização ocorre de 3 formas. Quais são elas? Ebulição, calefação e evaporação. Na evaporação, nós temos um processo lento de passagem do estado líquido para o gasoso. Ebulição, nós já temos um processo mais violento, né? Então, a gente já tem a formação de bolhas, porque a gente ferve, a gente precisa colocar mais energia nesse sistema, ele precisa absorver mais energia para que haja uma passagem no estado gasoso mais rapidamente. E nós temos também a calefação, que já é um processo instantâneo, já passa do estado líquido para o gasoso rapidamente. Lembra lá de uma chapa quente, você joga água, ela já vai para o estado gasoso, então é calefação. Então, a vaporização ela pode ocorrer dessas 3 formas. Lembrando que esses processos daqui de cima, ó, tanto a fusão, a vaporização e a sublimação, ou seja, a sublimação é quando tem a passagem do sólido para o gasoso, é necessário o sistema absorver calor. Não vamos esquecer isso daqui. Por que ele precisa absorver calor? Porque ele precisa entrar em mais movimento, certo? O contrário aqui dos de baixo, nós temos a liquefação, quando o gás passa para líquido. Nós temos líquido, quando passa para sólido, a solidificação. E do gasoso para sólido, que é o processo inverso da sublimação, nós temos a ressublimação. Ou também só sublimação, hoje é considerado a passagem do estado gasoso para o sólido. Diferentemente da fusão e da vaporização e da sublimação, a ressublimação, a solidificação, a liquefação, a condensação, elas precisam o quê? Liberar calor. Opa, aqui só, liberar calor. Por que precisa liberar calor? Porque nós temos, imagina o estado gasoso, tem muita energia, então elas estão em movimento. Nós precisamos fazer o quê? Que essas moléculas, elas
percam energia, ou seja, liberam energia para o sistema, para fora, né, para que elas fiquem com menos energia e se juntem mais. Quando elas se juntam, elas vão passando para o estado líquido, depois vai para o gasoso. Então, a gente precisa retirar a energia desse sistema. Então, o sistema, por exemplo, água no estado gasoso libera energia, processo endotérmico, exotérmico, lembra lá a liberação de calor. Então, elas ficam mais unidas até entrar no estado, até voltar para o estado sólido. Então, mais uma vez, absorção de calor. Nós temos processos para dentro, endotérmicos, liberação de calor, processos exotérmicos, precisa liberar calor, precisa liberar energia para fique mais unido essas moléculas, ok? Então, vamos aqui também agora para as mudanças de estado em um gráfico. Então, mais uma vez, lembrando lá do exercício que a gente fez e da avaliativa que vocês fizeram, nós temos a temperatura aqui nesse gráfico e o tempo. Então, observe, o tempo de fusão com a propriedade específica. Então, aqui nós temos o aquecimento da água, porque ela tem a temperatura de fusão a 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Vamos lá, então? Antes da temperatura de fusão, nós temos a substância no estado sólido. Chegou na temperatura de fusão, a temperatura fica o quê? Olha aqui, constante. Lembram lá? Constante, certo? Depois que ela fica constante, eu tenho sólido e líquido aqui, na verdade, certo? Então, nós temos a temperatura de fusão, processo de fusão acontecendo. Passou a temperatura de fusão, ou seja, passou de 0 graus Celsius, ela vai aumentando essa temperatura e eu tenho apenas estado líquido aqui. Então, essa água vai ficar no estado líquido até ela atingir a temperatura de ebulição, que é quanto? 100 graus Celsius. Então, aqui nós temos 100 graus Celsius. Quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius, nós temos duas substâncias, que é líquido e gás. Né? Então, vai ficar constante até todo o líquido se transformar em gás. Passou 101, 102, 103, vai aumentando a temperatura. Essa água ela já está na forma de vapor, ou seja, no estado gasoso. Ok? Então, isso vocês façam a leitura depois novamente, né? Para pegar alguns pontos importantes aí. E olha aqui, nós temos, nesse caso, o gráfico mostrando o aquecimento do éter. Então, se aqui está menos 116 e antes de menos 116 está no estado sólido, quer dizer que quando chega em menos 116, nós atingimos o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Passagem do estado sólido para o líquido. Então, olha aqui, nós temos sólido mais líquido quando atingiu menos 116. Essa é a temperatura de fusão de quem? Do éter comum. Então, é assim que se coloca no gráfico. Prestem bem atenção, porque no exercício vai ter um parecido com esse. Passou do ponto de fusão, ou da temperatura de fusão, que é a mesma coisa, nós temos líquido, ó, só líquido aqui. Então, o éter, agora, depois que passou pelo ponto de fusão, ele está líquido. Chegando à temperatura de 34, nós temos a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição aqui. Então, nós temos o éter líquido se transformando em vapor, ou gás, né? E depois passou de 34, 35, 36, vai para o estado gasoso. Então, aqui nós temos a demonstração de um gráfico de aquecimento de uma substância. O que eu quero que vocês entendam? Suponhamos que o éter comum esteja a temperatura de 25 graus Celsius. Qual que é o estado físico dele? Vamos lá, presta bem atenção, 25 graus Celsius. Então, se a gente tem 25 graus Celsius, o ponto de fusão dele é menos 116, então quer dizer que antes de menos 116 ele está no estado sólido. Depois de menos 116 até 34 ele está no estado líquido. Concordam? De menos 116 até 34. Então, não estou perguntando uma temperatura de 25 graus Celsius, então está no intermediário. Então, está no estado líquido, porque atingiu 34, ó, 25 é antes de 34, certo? Então, 25 ele está líquido, atingiu 34, ele vai para gasoso. Então, se eu pergunto a uma temperatura de 25, vai estar aqui, ó, no estado líquido. Diferente, por exemplo, se eu perguntasse a temperatura, qual era o estado do éter, por exemplo, na temperatura de 38 graus Celsius. 38 não é acima de 34, que é a temperatura de ebulição, então estaria aqui em cima. Ok? Então, prestem bem atenção nessa aula, vejam ela mais uma vez. Qualquer dúvida das atividades, eu estou online no WhatsApp para tirar essas dúvidas de vocês. Belezinha?